Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estou com saudades. Vocês têm visto e ouvido as histórias que a irmã Meire tem contado? Sim. Oi, tia Meire. Eita, nós... É, Ô, tia Rose! Já acostumou de mim, né? Eu tava com saudade. Ô, tia Rose, a gente ouviu um montão de histórias sobre profeta. Ai, gente, é cada história, tia Rose, que eu... depois eu te conto. Por favor. Mas eu também, quando tive um tempinho, parei para ouvir. Espero que vocês tenham visto e você também, como você acompanhou aqui, tenham aproveitado. Porque criança, você precisa brincar, você precisa estudar e aprender da palavra de Deus para quando crescer ter bastante sabedoria. É verdade. E na tenda de história a gente aprende da palavra de Deus. A tenda é demais. Eu gosto da tenda. E hoje, eu também. Eu quero também contar uma história sobre o profeta. Eu gosto de história de profeta. Você sabe que acho que se eu tivesse um outro filho, ele se chamaria Natan. Natan era o nome do profeta? Isso. Eu já vi esse nome por aqui. Natan é um nome de um grande profeta, um profeta que teve uma participação muito grande na história do povo de Deus. Verdade, tia Rose? E nós sabemos, né, que o profeta é aquele que falava a vontade de Deus, que orientava a respeito que o Senhor queria falar com o povo e principalmente com os reis. Verdade. Então isso significa que Natan, ele viveu num tempo de um rei também. Ai, de que rei? Isso, ele viveu no tempo do rei Davi e de rei Salomão. Então ele pegou o pai e o filho. Que bacana, né? É. Isso, e a Bíblia fala que Natan, ele aparece num momento assim, repentino, porque não houve uma introdução de Natan na história. Entendi. Ele apareceu Ele assim, trabalhava escondido. estava nos bastidores. Os profetas, eles eram homens muito especiais, porque eram homens que se colocavam à disposição da vontade de Deus. Já pensou, tia Rose, mas eu fico pensando mesmo assim, sabe? Você poder ouvir a voz de Deus, assim, tão claro, para poder transmitir. Nossa, devia assim ser algo assim muito emocionante, né? Sim, e também mostra a força daquele que obedece e crê em Deus. Porque o profeta, você imagina, quando ele tinha que falar com um rei, como nós ouvimos em outras histórias, não era fácil. Porque o rei, se ele não gostasse, ele tinha poder para mandar matar o profeta. Era a maior autoridade, né? É isso. Então, isso mostra a força também e a coragem de um profeta de servir ao Senhor. Porque ele ia e falava mesmo para o rei. Mesmo que o rei tivesse errado, né? Isso. E Natan, ele viveu há 1400 anos antes de Jesus, o Filho perfeito de Deus, vir ao mundo. 1400, não sei nem contar isso. Era muito tempo. E vou te falar por que eu estou citando isso. Mas o profeta teve um tempo em que o rei Davi estava no palácio dele, já assim, estabelecido com os seus inimigos, né? Ele estava tranquilo, e ele olhando ali o palácio, nós lembramos de muitas histórias do rei Davi, né? Ele no seu palácio, ele olhou e falou assim, poxa vida, eu vivo num palácio tão bonito, e a arca do Senhor, que era onde Deus se manifestava ali, estava do lado de fora do palácio, numa tenda. Tipo numa cabana, né? Isso, então aquela arca ficava lá fora, e ele olhando assim, vendo aquele palácio luxuoso, e ele lá, e a arca do Senhor do lado de lá. E aí ele fala para o profeta Natan, ele chama o profeta Natan e fala para ele que tinha desejo de construir uma casa, um templo para o Senhor, para colocar o palácio dele assim foi para Deus, né? Para colocar a arca. E Natan, naquele primeiro momento, falou para ele o seguinte: faça conforme o seu coração, porque o Senhor é contigo. E aí... E Deus era mesmo, né, com Davi? E era com Davi. Porém, à noite, o Senhor
fala com o profeta. E fala para ele que durante todo aquele tempo, ele esteve com o povo e nunca pediu para ninguém fazer casa para ele. Então, Natan vai até Davi. Por quê? Porque o Senhor falou para ele que quem faria uma casa para ele seria um descendente de Davi. Ah, então, né, deixa eu, assim, então quer dizer que Deus falou para Natan que Davi não ia construir a casa para ele, que ia ser um filho dele. Que seria um descendente dele. E mais, olha que coisa maravilhosa, que quem faria uma casa para Davi para sempre seria Deus. O que Deus estava falando? Estava falando sobre a promessa da dinastia de Davi. Ou seja, ele revela para Natan que o Salvador viria da descendência de Davi e que o Senhor iria permanecer a casa de Davi para sempre. Olha só. Nossa, eu fico até arrepiada, Filipa. Nossa, imagina, né? Eu fico até arrepiada. Eu não falei que Deus gostava assim muito de Davi? Gostava, que Davi era uma pessoa demais. Muito especial. Sim, ele era muito especial. E o Natan teve essa participação de contar para Davi essa notícia maravilhosa. Sim. Apesar de Davi não poder construir essa casa, mas olha a promessa que Deus faz. E promessa do Senhor sempre se cumpre, Filipa. É verdade. E é tão gostoso quando a gente vive com o coração alegre nas promessas que Deus faz. Para isso a gente tem que ler a Bíblia, né, Exatamente. As profecias, que são as coisas que o Senhor deixou ali, as promessas, estão todas lá. Então nós temos que conhecer. Por isso, criança, você precisa estudar a Bíblia, que é muito gostoso. E tem mais, o profeta Natan teve uma outra participação, assim, bem especial na vida de Davi. É? Então conta, tia Rose. Então, vocês se lembram em umas histórias lá atrás, quando nós falamos que Davi cometeu um pecado contra Deus, no sentido de ele roubou a mulher de um soldado e ele pecou com ela. Lembra dessa história? Eu lembro. Então, e ele também mandou matar o marido dessa mulher, que era um soldado dele, um general, eu não me lembro, era general? Não, era um soldado dele, e ele manda matar esse soldado. Isso, nossa, você lembra disso, Filipa? Ele manda deixar lá, assim, na frente para ele morrer, na frente da batalha, né? Isso. E o que aconteceu depois que Urias, que era o marido dela, morreu? Ele casou com ela, com a Betseba, lembra? Pegou a esposa do outro. É muito feio isso que Davi fez. Isso, o tempo passou, ele casou com ela, teve um filho. E é quando Natan, num determinado momento, vai falar com Davi. Porque sabe o que acontece quando às vezes a gente comete um pecado? O que, tia Rose? Vai passando o tempo, a gente esquece dele. Verdade. A gente acha que nem pecou. Que nem pecou. E aquilo que a gente chama, a mente vai ficando endurecida e o coração também. Filipe, e foi o que estava acontecendo com o rei Davi. E quando ele estava, desculpa a expressão, numa boa. Ele estava numa boa, achando que não tinha feito nada, que ninguém sabia de nada, né? E queria construir a casa para Deus, que ia ficar tudo bem. Só que a Bíblia fala que nada fica em oculto. Tem isso. E como Deus... Nada fica em oculto diante do Senhor. Tá vendo, gente? Não adianta. E aí... Como Deus também amava demais Davi, e como Ele nos ama, Ele não deixa oculto. Porque nós precisamos reconhecer nosso pecado, Filipa, e confessar. Então, Natan teve esse papel de chegar no rei e contar uma história para ele, né? Ele contou uma história de um homem, não sei se vai se lembrar da história, de um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas, e que quando ele foi receber um convidado, ele de vez usar a ovelha dele, ele foi e pegou a ovelha de um vizinho, que era mais pobre, que tinha uma ovelha já ali desde sempre. E ele pega essa ovelha e manda matar para oferecer para um visitante dele. O seu convidado, né? Isso.
Você lembra dessa história? Não, agora você que está contando aí. E eu contei assim por cima a história porque eu achei que você já lembrava, Felipe, porque essa história eu já contei um tempo atrás. Porém, mas um tempo atrás, né, tia Rose? Já esqueceu também, né, Felipe? Porém, quando Natan conta essa história desse homem rico que roubou do homem pobre a única coisa que ele tinha, Davi ainda assim, antes mesmo do profeta acabar, ele já fala, esse homem tem que morrer, tem que restituir. E quando Natan, então, ainda percebendo que Davi ainda não tinha entendido... Eu já tinha entendido aqui, tia Tá vendo? Rose. Você já tinha, mas você vê como o coração dele ainda estava endurecido. Então o profeta teve que falar, esse homem rico é você. E quando Davi... Você imagina a coragem de Natan? Lembra que eu falei que eles tinham que ter coragem para falar para o rei as verdades? Sim. Você imagina o medo talvez de Davi, naquela hora, não se quebrantar e querer fazer alguma coisa com o profeta. Mas, graças a Deus, que ele se arrependeu. Mas se arrependeu genuinamente. Nossa. Ele sofreu muito. Ele deve ter ficado muito triste. Mas quando a gente desagrada a Deus, a gente fica muito triste. Isso, mas ele recebeu o perdão do Senhor, assim como nós, Filipa, quando nos arrependemos dos nossos pecados. De coração, de né? De coração, nós recebemos o perdão. E ainda tem mais, quando nós reconhecemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo. E quando ele morreu, aí a gente recebe o perdão e a salvação. E a gente reconhece que ele veio, morreu e ressuscitou. Filipa, é maravilhoso, porque aí não é só o perdão, nós recebemos vida eterna. Que coisa maravilhosa, Filipa. Eu amo a palavra de Deus por conta disso. Cada história da Bíblia faz a gente lembrar isso, né? E aí, lembrar do amor de Deus por nós. Apesar de ser difícil o profeta falar isso para o rei, olha só que coisa maravilhosa. O rei se arrependeu e Davi viveu toda a sua vida diante do Senhor. Olha que coisa só, bacana, né? Muito linda, né? Não houve sim as consequências do pecado de Davi. A Bíblia fala sobre isso. Porém, ele perdeu o filho que ele teve, o primeiro filho dele com Betseba. Mas isso, o Senhor o recompensou de muitas formas também. E aí teve mais um momento muito especial na vida também do reinado de Davi, foi quando o filho de Davi, já adulto, Adonias, Davi já era velho, quis tomar para si o trono, à força. Quis tomar o trono do pai? Do próprio pai. Só que você lembra que Deus falou para Natan que ele teria um descendente que faria, e esse descendente seria o novo rei. Nossa, eita! É um filho direto dele, que foi o filho chamado Salomão, que ele teve com Betseba. É verdade. Lembra? Foi o que construiu o templo. Isso. Só que Adonias queria tirar força. E aí Natan conversa com Betseba para que lembrasse Davi da promessa do Senhor, de que Salomão é que deveria ser o rei. E Davi, então, chama o profeta para poder ungir Salomão rei. E Salomão foi o rei, né? Foi o rei. Que coisa maravilhosa, que papel esse profeta teve na vida desse rei. Verdade. Não é? E a obediência dele é um exemplo para nós, para que possamos conhecer as leis do Senhor e assim não pecar contra ele. Verdade. Você lembra de um versículo que tem na Bíblia? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu já aprendi esse versículo, tia Rose. Pois é. Eu não trouxe ele para que nós decorássemos, porém foi algo muito importante quando eu estudei sobre isso, sobre a vida de Natan. A obediência, o querer agradar. A palavra de Deus, né? Isso. E detalhe,
Natan era um homem sábio também, porque ele meditava e ouvia e obedecia a palavra de Deus. E nós também devemos viver a nossa vida. Você, criança, você já pode ter sabedoria desde pequeno, conhecendo a palavra de Deus e fazendo as grandes escolhas. Não é, Filipa? É só ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E o que dá sabedoria é a verdade. Eu vi uma história também que falava assim sobre a verdade, que o ensino era a verdade. Não é verdade, Filipa? Verdade. Não é ser redundante, mas a verdade é algo que deve estar dentro do nosso coração, num tempo onde a mentira tem prevalecido, né, Filipa? Nossa, e como? Às vezes as pessoas mentem e as pessoas acabam acreditando, tanto que a pessoa mente, né? Você sabe que eu conheço uma menina que ela mente, mas pra ela não é mentira. Ela acha que é verdade, né? É uma coisa assim, muito, muito esquisita. É verdade, Filipa. Mas, crianças, deixamos aqui com vocês essa história do profeta Natan, que viveu entre o reino de Davi e o reino de Salomão. E nós vimos que essa vida dedicada a falar a verdade, a estar repassando aquilo que Deus queria que eles repassassem, redundou, Filipa, em grandes coisas na vida do rei Davi. Sim. Né? Davi foi um grande rei, né? E nós também podemos ser as pessoas também que podemos ajudar e falar sobre a palavra de Deus para outras pessoas. Fazer grandes coisas também a gente pode, né? Quando a gente se coloca assim diante de Deus, sim, porque deixa Deus agir na vida da gente. E Deus vai usar exatamente por aqui, como eu gosto, Filipa, que você aprende e absorve os ensinos da palavra. Obrigada, tia Rose. Crianças, ficamos aqui e esperamos que vocês estejam olhando e compartilhando, não é, Filipa? Gente, compartilha essa história linda do profeta Natan, do que fez, desse amor de Deus para nós, tá bom? E você pode ver essas histórias tudo na Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Muito bem. E onde que eles vão encontrar essa história? No Instagram? Onde mais? Aqui no Instagram, no Face, no YouTube. E curte a gente lá e compartilha. Legal, Filipa. Crianças, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.